Bom dia, irmãos e irmãs. Eu, antes de iniciar a exposição, gostaria de agradecer aos presbíteros da Igreja Cristã em Campo Grande por permitirem a minha continuidade na pregação da Palavra de Deus aqui na Igreja Cristã em Campo Grande. Confesso que foi muito importante para mim, irmãos, viu? Poder continuar servindo ao Senhor, servindo os irmãos na área da pregação. E outro ponto, hoje nós vamos dar uma pequena pausa na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos ali no capítulo 12, nós vamos dar uma pequena pausa e eu gostaria de trazer uma mensagem que seria, na verdade, um alerta, uma vacina, uma instrução que Paulo deu a um jovem pregador, ao jovem Timóteo. Essa mensagem, já há muito tempo, eu venho pregando ela dentro da minha casa e eu tenho visto quanto isso foi bom para mim, irmãos, e eu gostaria de agora trazer e compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Abram comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Vai dizer assim o texto sagrado, versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Pulem para o verso 14, irmãos. Novamente, Paulo vai dizer: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai querido, aqui estamos diante da Tua palavra. Eu clamo ao Senhor, Pai, por cada coração aqui presente, como a Tua palavra nos ensina no livro de Tiago. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu peço ao Senhor, Pai querido, por misericórdia sobre cada coração aqui nesta manhã, para que entendam, Senhor meu Deus, a importância de nós verdadeiramente nos apegarmos à verdade e abandonarmos a mentira de uma vez por todas. Seguimos verdadeiramente os passos que o Senhor tem nos ensinado através da Tua santa e preciosa palavra. Eu peço, Pai querido, que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações as Tuas verdades e que nós possamos, de fato, acolher com mansidão, como aprendemos, como a Tua palavra nos ensina, e que assim sejamos confrontados, edificados, mas também sejamos curados de todas as nossas maleficências, de todos os nossos pecados, para a glória do Teu nome. Assim oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, aqui nós estamos na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 8 até o 14. Eu trouxe para os irmãos, nessa pequena passagem, 3 homens: Janes, Jambres, Timóteo. 2 do passado, 1 do presente. 3 homens, 2 modelos. Se nós olharmos bem o contexto disso aqui, quando chega aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, só versos 1 e 2 para a gente entender o contexto do que estava acontecendo e de por que a preocupação de Paulo e a instrução para Timóteo, ele está alertando Timóteo dizendo: Timóteo, sabe, porém, isto, nos últimos dias, lá, Paulo estava dizendo para Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Irmãos queridos, se nós olharmos para os nossos dias hoje, como temos visto isso? Paulo estava alertando Timóteo, esse alerta chega para nós nesta manhã, e é isso que eu gostaria de trazer para os irmãos. É uma luta que eu tenho travado dentro da minha casa, eu tenho visto quanto o Senhor tem usado de misericórdia. Como eu disse para os irmãos, 3 homens, 2 modelos. E nós vamos ver então, irmãos queridos, como que Paulo vai instruir Timóteo. Paulo vai orientar Timóteo. E nós vamos ver esses 3 personagens. E nós vamos ver que há diferença entre um e outro. Eu gostaria de tratar nesta manhã com a igreja sobre esse tema. Quem são as suas referências na igreja? Quem são os seus modelos? Alguns teólogos afirmam que Janes e Jambres eram, na verdade, mágicos, encantadores. E a gente vai ver lá no livro de Êxodo, tem esse registro. Fala desses mágicos encantadores. Eles conseguiam imitar ações. E a gente vai ver que ações miraculosas. Mas eles não conseguiam imitar a fé genuína de Moisés. Essa é a diferença para mim e para você que buscamos seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Percebam, irmãos queridos, no verso 8 ali que nós acabamos de ler, algumas coisas que esses homens faziam melhor. Janes e Jambres, me dá até um arrepio quando eu ouço esses nomes e eu olho para a minha situação, que eu poderia não estar aqui mais com vocês, irmãos. Se eu tivesse tido um coração, tivesse partido para esse coração que tinha Janes e Jambres. Esses homens, irmãos, eles eram falsários. Eles estavam ali no meio do contexto do povo de Deus, mas eles não eram do povo de Deus. Versículo 8 aí vai dizer: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Resistiram, se opuseram, se colocaram contra Moisés. Isso era o que fez Janes e Jambres. E a gente vai ver lá no contexto do livro de Êxodo a clareza disso tudo. Mas graças a Deus, irmãos, que assim como tem Janes e Jambres em todo lugar, e tem na igreja, e tem no meu trabalho, tem também os Timóteos. Eu louvo a Deus pelos Timóteos que têm caminhado comigo. Irmãos queridos, nós vamos ver o contexto disso tudo e também as implicações. Paulo vai mostrar para nós as implicações, as consequências de se seguir os Janes e Jambres. E Paulo aqui está trazendo essa importante instrução para um jovem, para Timóteo. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, tem os Janes e Jambres, mas tu, porém, permanece naquilo que tem aprendido. Os Janes e Jambres, irmãos queridos, eles têm características próprias, eles têm suas referências próprias, eles conseguem até enganar algumas pessoas. Mas lá no verso 10 a gente vai ver que tem Timóteo, que segue de perto a verdade, segue a instrução que Paulo está trazendo para ele. E diante dessa introdução que eu acabei de trazer para os irmãos, eu faço uma pergunta para cada um dos irmãos da igreja. Quem são os seus referenciais na igreja, irmãos? Quem tem sido os seus modelos? E pela graça de Deus, nós temos dentro da ICCG, da Igreja Cristã em Campo Grande, homens que estão com dificuldade, é verdade, mas que estão buscando imitar Cristo. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós temos, irmãos. E é importante a resposta para essa pergunta. É uma resposta de foro íntimo. Cada um de nós vai responder internamente. Agora, Paulo vai trazer para nós as implicações e as consequências de seguir A ou B. Seguir Janes e Jambres ou seguir Timóteo. Está para nós, irmãos. Paulo vai mostrar o que espera o fim da linha, o fim do caminho para quem segue A ou para quem segue B.
para quem segue Janes e Jambres e para quem segue Timóteo. Uma pergunta que vai nos ajudar a entender essa situação é: o que fizeram Janes e Jambres? Por que será que Paulo traz Janes e Jambres para o contexto de 2 Timóteo? O que será que fez com que Paulo avocasse esses homens, trouxesse esses homens, mostrasse esses homens para Timóteo? Tinha um propósito, irmãos: instruir, mostrar para Timóteo: olha, tem pessoas com esse coração de Janes e Jambres que se opõem, e vai ter, Timóteo, você vai ter isso. Agora tem uma coisa: eles vão ter algumas características, eu quero deixar isso bem claro para você. E essa característica que eu gostaria também que ficasse bastante claro para os nossos presbíteros como um consolo, e a gente vai ver daqui um pouco mais na sequência. Paulo está apontando aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, um modelo negativo de homens. Homens que se opuseram a Moisés, que tentaram atrapalhar a caminhada de Moisés, e que eles não servem de modelos. Homens que devem ser descartados. Mas felizmente, Paulo não nos deixa a deriva. Não, ele deixa modelo positivo. Ele deixa o modelo de Timóteo. Que coração de Timóteo! É esse coração que nós precisamos ter, irmãos. Muito bem, respondendo à pergunta feita, o que fizeram esses homens? Primeiramente, eles se opuseram a Moisés, se colocaram contra, rejeitaram uma liderança constituída por Deus. Olha o perigo. Verso 8: e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, se opuseram a Moisés, se colocaram contra Moisés. Abram comigo, Êxodo capítulo 3, versículo 10, para a gente entender melhor essa história da passagem de Moisés. Como que se deu aí o segundo livro da Bíblia, logo depois de Gênesis, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Onde diz assim: o Senhor, Deus vendo o sofrimento do povo lá no Egito, né? Como que estava difícil. Deus então, ouvindo a voz, o clamor do seu povo, ele entra de maneira sobrenatural na história, levanta Moisés e diz: vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos queridos, será que Moisés gritou assim: Senhor, me coloca como líder aí, eu quero ser o líder desse povo, eu quero ser o destaque, eu quero ser o rei, o bambambam no meio do povo, chama eu aí. Foi assim que aconteceu? Não foi assim, pelo contrário. Se nós olharmos um pouquinho adiante, aí no versículo 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Pelo contrário, Moisés até tentou se opor. E quando nós somos chamados, às vezes bate aquele friozinho, né? O irmão Silvério está chegando agora, dá aquele friozinho. Mas nós somos fortalecidos pelo Senhor, o Senhor socorre Moisés, versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É o Senhor que vai fortalecer, irmãos queridos, os diáconos, os presbíteros, a liderança, aquele que Deus chama para uma liderança, Deus fortalece. Então, por que eu estou mostrando para vocês quem é Moisés nesse contexto? Para que a gente entenda a quem é que Janes e Jambres estão se opondo. A uma liderança estabelecida por Deus. Irmãos queridos, percebo que não foi Moisés que decidiu, não foi ele que gritou: Senhor, 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 eu quero ser líder. Não, foi o Senhor que o colocou. E a liderança da nossa igreja também, irmãos queridos, é Deus quem estabeleceu. Nós tivemos aí a nossa eleição recentemente, o Senhor quem colocou presbíteros nessa igreja, e presbíteros, diga-se de passagem, que se esmeram, que trazem bons estudos nesse púlpito, eu sou testemunha disso, louvo a Deus por isso. Eu estando aqui, irmãos, não é simplesmente porque eu quis, não. Eu agora quero pregar lá. Se Deus não permitir, nenhuma folha cai. E eu pergunto aos irmãos:
Quem foi que estabeleceu a liderança dessa igreja? Você crê que foi o Senhor? Amém. Bem estás. É dessa forma mesmo. Tá? E só para que fique claro a quem Janes e Jambres estavam resistindo e o perigo de nós cairmos nessa armadilha. Êxodo ainda aí, abra comigo, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Novamente, Deus confirmando a liderança de Moisés. Deus diz: eu te constituí como Deus sobre Faraó. O que Janes e Jambres fizeram, irmãos? Se opuseram a uma liderança levantada, estabelecida, instituída, confirmada por Deus. Isso é o que faz Janes e Jambres. Olha que perigo, irmãos queridos. Moisés, na obediência ao Senhor, ele vai a Faraó para falar com Faraó. E aí surgem os Janes e Jambres. Olha comigo o versículo 10 e 12. O Senhor dá uma ordem: vá a Faraó. Versículo 10. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó, fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Versículo 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, os Janes e Jambres. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Irmãos queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se resistiram a Moisés, se resistiram a Jesus, resistiram a Pedro, resistiram a Paulo. Será que não pode haver resistência à liderança da nossa igreja? Eu peço a você, com temor, sonda o seu coração, faça como Davi, capítulo 139 de Salmos, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não podemos subestimar de jeito nenhum, irmãos. Seria muita inocência achar que só acontece lá na outra igreja, só acontece lá com Paulo e Timóteo, só acontece lá no Êxodo. Aqui não, aqui é diferente. Não, é o mesmo coração enganoso, e nós precisamos da graça de Deus, para que a gente possa de fato caminhar com o coração verdadeiramente sincero, amando o Senhor, servindo os irmãos, amando os irmãos. Isso glorifica a Deus. E Paulo então está ensinando ao jovem Timóteo, instruindo Timóteo. Vai ter essas pessoas. Agora, uma coisa precisa ficar bem claro para nós, é um ponto que me trouxe temor, irmãos queridos. Aquele que resiste a uma autoridade constituída por Deus, tem as suas implicações e também as consequências que nós vamos ver a partir de agora. Nós somos muito rápidos em nos justificar, né? Falando por mim. Eu sou muito rápido na minha auditoria pessoal, eu me salvar, eu me dar por aprovado. Eu posso dizer que não, mas eu não tenho dificuldade, não, eu obedeço a liderança, o que fala, né? Eu vou lá, eu faço. Mas vamos lá para Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2, para nos ajudar. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Vai dizer o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Irmãos queridos, não existe autoridade que não proceda de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades. Por quê? Não há autoridade que não proceda de Deus. Vírgula. Toda autoridade, inclusive da nossa igreja, foi estabelecida primeiramente por Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
tanto aqui quanto fora da igreja. Agora, versículo 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha o perigo. E eu pergunto a você, não só no âmbito da igreja, tá? Fora daqui também, nós temos autoridades instituídas. Lá no meu quartel tem o comandante. Se eu for me opor ao comandante, eu vou tomar tanta paulada, né? Então é melhor submeter. Obedecer é melhor que sacrificar. E diante disso eu pergunto a você, você crê que foi Deus quem instituiu a nossa prefeita de Campo Grande? Bem crês. Crê que foi Deus que estabeleceu o nosso governador, o nosso presidente? E nós vimos aqui hoje, com dificuldade às vezes no coração, mas nós precisamos orar por essas pessoas. Já pensou se Deus ganha o coração desses homens e eles passam a governar de maneira justa? E a palavra de Deus nos ensina para nós orarmos pelas autoridades para que nós possamos ter dias tranquilos. Se for propósito do Senhor alcançar esses corações, nas orações, Deus pode intervir e alcançar o coração desses homens e salvar eles. Quem que estabeleceu o guarda de trânsito que às vezes me aplica pesadas multas aí no trânsito por infração minha, por erro meu? Tá aí os irmãos policiais aí, sabem o que é isso? Aí na hora que depois que faz a choradeira, não queria fazer. Mas quem é que colocou aquele agente de trânsito ali? Ah, foi ele que passou no concurso e tal? Não, é Deus que estabeleceu ele como autoridade naquele local. E nós temos que submeter. E aí fica difícil submeter, não é verdade? Então nosso coração, irmãos, vez por outra, ele até, um jeitinho, ele obedece, mas tem dificuldade. Esse é o nosso coração enganoso que Jeremias fala. E eu vou além. As autoridades que virão, é Deus quem vai estabelecer. Isso faz aquietar o nosso coração com relação a novas eleições. O que vai ser? Será que vai acabar a igreja? Será que vai ter perseguição? Deus é que estabelece as autoridades, as lideranças. Nós precisamos descansar o nosso coração nisso. E quando nós resistimos às autoridades, irmãos, sejam elas do âmbito eclesiástico ou não, estamos comportando como Janes e Jambres. Esse é o perigo, nós nos comportarmos como Janes e Jambres. E não tem jeito, as consequências certamente virão. Não podemos e nem devemos resistir às lideranças instituídas por Deus. Irmãos queridos, se eu não confio na liderança da minha igreja, eu não sei, eu estou perdendo meu tempo vindo aqui ouvir esses homens. Eu preciso crer que esses homens são levantados por Deus e eles vão prestar contas das palavras proferidas desse púlpito. Há muito temor, não é de qualquer forma, de qualquer jeito, não, é com muito temor. Nossa vida reflete o que somos de verdade. Na igreja muitas vezes usamos jargões, imitamos os irmãos, mas uma coisa não tem como imitar, a fé genuína dos irmãos. Eu posso até colocar a Bíblia bonitinho, igual os irmãos fazem, colocar uma roupa igualzinho os irmãos colocam, andar do jeito que eles andam, sentar do jeito que eles sentam, conversar, falar, oh, glória a Deus, aleluia, tal. Eu imito uma porção de coisas. Mas a fé dos irmãos, a fé genuína, aquela que Deus dá, é Deus quem dá. Eu não vou conseguir imitar, ainda que eu tente, ainda que eu me esforce. E eu digo aos irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como eu já disse aos irmãos, eu não estou aqui simplesmente porque eu quis, não, é porque o Senhor de fato estabeleceu esse dia. Foi o Senhor que nos trouxe, a cada um de nós. E aqueles que não puderam vir, o Senhor quem proporcionou forma para que eles não viessem. Agora, meios, condições, eles teriam. Mas você que está aqui, essa mensagem é para mim, é para você. Amanhã eu posso não estar mais aqui, irmãos, mas uma coisa eu oro, para que Deus continue levantando homens comprometidos com a palavra de Deus, para continuar pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Ainda aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Então, Paulo está falando para Timóteo, da mesma forma que Janes e Jambres lá resistiram a Moisés, esses homens de hoje aqui, Timóteo, são iguais.
e eles resistem à verdade. O que isso está dizendo para nós? Que é impossível dissociar a pessoa da sua fala. Irmãos, é uma mentira, é uma falsidade eu falar, olha, eu não gosto do fulano, mas eu até escuto, eu ouço ele numa boa, até gosto de ouvir ele. Isso é mentira. Eu vou começando a alimentar no meu coração uma dificuldade em ficar próximo, em ouvir, só de ouvir a voz da pessoa, aquilo já me incomoda. E se eu não tratar esse meu coração enganoso aqui um pouco, eu não consigo nem olhar para ele mais. Aquilo vai se avolumando. Eu vou resistindo à pessoa e naturalmente eu vou resistindo à sua fala. E nesse caso aqui, Janes e Jambres estão resistindo a Moisés, estão resistindo à verdade, como diz aí o versículo. E é nesse ponto que eu digo para os irmãos, precisamos de fato sondar os nossos corações. Não caímos nesse engodo de Janes e Jambres, resistindo à mensagem do Senhor. Irmãos queridos, presbíteros estão se esmerando, domingo após domingo, trazendo excelente alimento para vocês. E eu sempre falo disso. Às vezes é difícil para a gente sentar e ouvir 45, 50 minutos, uma hora, uma pregação. Eu vou usar um exemplo aqui bem facinho para a gente, até as crianças vão conseguir entender fácil como que é a situação de fato e de verdade. Quando você chega num bom restaurante, a gente gosta de ir num bom restaurante, levar nossa família, a gente chega num bom restaurante, chega o garçom e corta aquela carne suculenta, né, aquela picanha bem no ponto e tal, você coloca o prato ali, quanto tempo leva para cair aquela carne no teu prato? Talvez 1 ou 2 segundos, 3 no máximo, quando dá uma enroscadinha ali, né, e corta e tal. Pouco tempo, né? Está prontinho para você degustar. Aí eu pergunto para você, quanto tempo, que horas esse garçom chegou no restaurante para ele colocar aquela roupa elegante para vir te servir? Pergunto mais, que horas que as pessoas acordaram para preparar toda aquela alimentação para chegar e colocar na tua mesa ali, para deixar prontinho? Meio-dia, como você chegou para almoçar? Eu acho que não. Que horas que o assador da carne chegou? Isso sem contar que ele foi lá escolher a melhor carne para trazer para você. Que horas que ele chegou nesse restaurante para começar a acender o fogo, aquecer o carvão, para assar essa carne, para deixar ela no ponto para trazer para você, prontinho. Pense um pouquinho, irmãos. Esses irmãos estão deixando muitas vezes de fazer tantas coisas, divertir, lazer e outras coisas mais, preparando um bom churrasco para servir para você desfrutar daquela carne. E aqui tem alimento bom. Janes e Jambres, resistindo a esses irmãos. Irmãos queridos, Janes e Jambres representam não apenas aqueles que rejeitam as autoridades constituídas, como também rejeitam as verdades proferidas por eles. É difícil separar a pessoa de sua fala. E tem um ponto que preocupa. É saber que mesmo sabendo que é Deus que institui uma liderança, é Ele quem levantou esses homens, ainda tem pessoas que se opõem, ainda tem pessoas que se colocam contra, e ainda tem aqueles que dizem, rapaz, essa palavra era certinha para o fulano, pena que ele não está aqui hoje. Irmãos queridos, como que isso machucou meu coração e eu continuo preocupado com esse ponto, levando a minha família, ensinando em casa, olha, nós precisamos agradecer a Deus por esses homens, orar para que Deus, se esses homens caírem, irmãos queridos, nós estamos falidos. Não que nós estamos dependendo de homens, mas Deus tem levantado eles, para colocado eles aqui nesse púlpito, para trazer a verdade. Se eles caírem e começarem a ensinar uma mentira misturada, daqui um pouco eu não percebo, eu estou lá longe do Evangelho, como tantas igrejas já tiveram por aí, irmãos que passaram por isso aí, pode falar melhor do que eu. Pela graça e misericórdia de Deus, eu vim aqui para a igreja cristã em Campo Grande, aqui permaneci, sou grato a Deus pelo tempo que Deus tem mantido esse púlpito saudável. Louvo a Deus por isso. Agora, por outro lado, irmãos, há um alívio ao ver nessa passagem que aconteceu com Timóteo, Paulo ensinando a Timóteo, mas Deus sustentou Timóteo, Deus sustentou Moisés, e Deus vai sustentar os presbíteros dessa igreja até o último dia. O Senhor é quem prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Irmãos presbíteros, o Senhor estará com vocês até a consumação dos séculos.
Ainda que existam Janes e Jambres, não se preocupem, haverá muitos muitos Timóteos, estarão conosco e serão bons modelos para nós. Se nós temos, pela graça de Deus, um púlpito saudável, se temos homens comprometidos com o verdadeiro evangelho, e temos, eu sou testemunha disso, eu diria, resistir a esses líderes é resistir à palavra de Deus, que diz o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, resistiram não só a Moisés, mas resistiram à verdade. Outro ponto ainda, versículo 8 aí, confira comigo lá, são homens de todos corrompidos na mente. Veja, irmãos queridos, que são homens corrompidos nas suas mentes contaminadas, mentes corroídas pela mentira cauterizada e que não consegue mais absorver a verdade do Evangelho. A mente desses homens, Janes e Jambres, já foi corroída, eles resistem à verdade. Irmãos, quando você vê alguém resistindo à liderança da igreja, trazendo dúvidas ao coração, trazendo confusão, mistura no meio da igreja, tome cuidado, um alerta. Paulo está ensinando Timóteo, Paulo está nos orientando, está nos ensinando também. Observe a vida dessas pessoas, alguém de mente corroída, corrompida, carcomida, que está se colocando contra a liderança que Deus estabeleceu e acaba trazendo problemas para dentro da igreja. O remédio para isso nós sabemos, está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, escute uma coisa que eu vou te dizer. Os Janes e Jambres nunca terão as suas mentes transformadas. Por quê? Porque eles deliberadamente resistem à verdade. Irmãos queridos, resistir à verdade traz implicações e consequências graves para nós. Seguirão com suas mentes corrompidas, carcomidas, corroídas. Tome cuidado para que você não venha seguir esses homens vão nos levar para o buraco. Observem bem, irmãos queridos, é uma questão de vida ou morte, não dá para brincar com isso. Veja ainda aí, capítulo 8, outro ponto que preocupa ainda, eles são réprobos quanto à fé. Estão vendo aí? Final do verso 8. São réprobos quanto à fé. Sabe, irmãos, Janes e Jambres conseguem imitar as obras de Moisés. Eles conseguiram até fazer algumas coisas miraculosas. Os Janes e Jambres na igreja se misturam, fazem uma porção de coisas parecidas, imitam numa porção de ações, atitudes, cantam com os irmãos, choram no meio da congregação, mas eles não conseguem imitar a fé genuína de um verdadeiro salvo. E isso só é possível aos verdadeiros eleitos de Deus. Esse é o destino e o fim de quem resiste a uma liderança instituída por Deus. Réprobos ou reprovados quanto à sua fé. Que o Espírito Santo não permita que nós entremos por esse caminho, e se porventura nós caímos nesse engodo, que nós não fiquemos confortável nesse local, na posição de Janes e Jambres. Nós vimos lá, irmãos, Êxodo capítulo 7, versículo 10 até 12, mostra que esses homens transformavam o cajado em cobra, faziam uma porção de coisa, mas eles não conseguiam imitar a fé genuína de Moisés. Moisés teve uma fé verdadeira, e é o que Paulo está mostrando para Timóteo. Por que eles resistiram à verdade? Porque eles resistiram de fato à verdade. Eles estavam resistindo, na verdade, ao próprio Deus. E por que eles estavam fazendo isso? Porque as suas mentes estavam cauterizadas. Já não ouviam mais a verdade. Já não tinha mais espaço para a verdade entrar e transformar esse coração. E esse é o perigo de nós estarmos tanto tempo na igreja, ouvindo e brincando, ouvindo e levando de qualquer jeito. Existe dentro da igreja, irmãos, os imitadores, os atores de teatros, usam palavras parecidas, roupas recatadas, mas as suas mentes estão corrompidas, portanto, são réprobos, reprovados quanto à sua fé.
E essa pode ser a minha situação. Se eu começar a me opor, resistir a uma liderança que Deus estabeleceu. Irmãos queridos, se não houver arrependimento urgente, isso pode levar não só a mim, como a minha família, para todo um buraco. E nós vamos andando um pouco mais, nós vamos ver onde que isso vai nos levar. Tá? Uma mente que é autorizada pelo engano do pecado, uma mente reprovada, como nós vimos aí. Ela imita as obras, mas não imita a fé. E se até aqui o meu coração enganoso ainda não se deu por convencido que é um perigo entrar por esse caminho, que é muito perigoso resistir a uma liderança estabelecida por Deus, verso 9 continua aí. Eles, todavia, não irão adiante. Não irão adiante. Sabe, irmãos, os Janes e Jambres podem fazer uma porção de coisas parecidas, podem imitar uma porção de coisas, mas eles não irão adiante. Vai chegar um ponto que eles vão paralisar. Porque eu estou falando? Não, porque a palavra de Deus está mostrando isso. O que de fato a gente vê, os Janes e Jambres não irão à frente, quer dizer, eles nunca crescerão, nunca vão desenvolver, nunca vão amadurecer. Vai ser aquele crente que vem domingo após domingo com o coração endurecido, cauterizado, ouve a verdade, mas não é bem assim também, né, irmãos? Acho que ele está falando que é assim, mas eu acho que não é bem assim não. Tem pontos da Bíblia que era lá para o passado, já não é mais para hoje. Começa a querer ponderar a verdade, começa a querer discutir com a verdade. E nós ouvimos aqui na EBD, né? A verdade é inerrante, a palavra de Deus ela é inerrante. Então esses irmãos, eles vão ser paralisados, eles não conseguem mais crescer, porque a mente está cauterizada, a mente está endurecida, já não conseguem mais andar. E é assim que vão ficar estagnados, paralisados, não vão mais adiante. E isso acaba se tornando um peso, uma dificuldade para a própria liderança da igreja. Nós vimos aí recentemente, irmãos, na pregação de 1 Coríntios, logo no início da carta, Paulo mostra ali aquela divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, Na verdade, coração de Janes e Jambres, provocando divisão dentro da igreja. Isso é tão prejudicial, irmãos queridos. Nós precisamos amadurecer, entender que se o meu irmão cair aqui, vai cortar o meu dedinho aqui, vai doer em mim, eu preciso cuidar para que o meu irmão também não caia, ele não tropece, e se porventura ele cair, o mais rapidamente ajudar ele a levantar para que ele fique bem, para que todos nós possamos continuar essa caminhada. Os Janes e Jambres presentes na igreja traz só dificuldade. E o ponto preocupante de tudo isso, irmãos, é que esses irmãos paralisados, estagnados, eles acabam levando junto as suas famílias para o buraco. Isso é que preocupa, pessoas acompanham. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Nós somos como um trem, né? O marido, o cabeça é a locomotiva, ele vai puxando a família, vai a esposa, os filhinhos enganchados ali, né? E para onde ele for, vai todo mundo. Olha só o resultado disso, irmãos. É com muito temor que eu estou trazendo essa mensagem, irmãos queridos, porque isso de fato me trouxe preocupação dentro da minha casa, e eu preciso ensinar a minha família a ser grato a Deus e orar pela liderança da nossa igreja, orar pela liderança estabelecida por Deus em todos os lugares, as autoridades, como nós vimos aqui, né? 2 Timóteo ali, manda a gente orar por todas as autoridades, e nós vimos aqui então o resultado: não irão adiante, não conseguirão crescer, antes seguirão resistindo à verdade. Janes e Jambres, me dá medo só de ouvir esses nomes. E não para por aí. Continuando um pouco mais, aí, verso 9. Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, a insensatez desses homens aqui vai ser exposta. Não vai ficar escondido para sempre. Assim como aconteceu com Janes e Jambres, estou mostrando para você hoje, desses homens, não no meu tempo, não é na hora que eu quero, mas no tempo de Deus. Esses homens serão expostos. Os Janes e Jambres presentes na igreja não ficaram e não ficarão ocultos para sempre. É como o joio e o trigo. Chega um momento em que eles vão mostrar o fruto. Um vai mostrar o fruto, o outro vai mostrar nada. Porque o joio no meio não tem nada o que mostrar. E vai ser evidenciado. E por que vai ser evidenciado? Porque eu estou dizendo, porque eu estou falando? Não. Porque a palavra de Deus assim está dizendo. Porque a sua insensatez será a todos, né? Acabamos de ver todos aí, evidentes.
então todos verão. Vai ser evidente, irmão, não vai ter como esconder. Essa vai ser a situação daqueles que estão, de alguma forma, acompanhando o coração de Janes e Jambres. Assim diz a palavra de Deus. Vejamos de novo, verso 9 aí. Eles, todavia, não irão adiante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu quando aqueles. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos. É importante que a igreja veja isso. Importante que a igreja cresça e amadureça e consiga ver essas situações. É importante que eles possam aprender com isso. E uma igreja que cresce, uma igreja madura, ela aprende a observar, a avaliar com mais critério as pessoas que são os meus modelos, os meus referenciais. E nós precisamos, irmãos, crescer, amadurecer e ver tudo isso. Um dia a insensatez, as imbecilidades, as obras tramadas em oculto, as más intenções serão trazidos à luz, serão trazidos à tona, serão evidenciadas, e isso é importante e necessário. Importante e necessário. Por que é importante e necessário? Para que eu e você possamos ver essas ações nessas pessoas, e talvez a gente se decepcione com alguns ídolos. Puxa vida, o Cezão parecia um irmão tão sério, já não serve mais de modelo. Irmãos, pode acontecer. Eu olhava para o irmão César, eu via ele andava, puxa, mas parece que ele pegava na mão da Miriam, né, e via ele com as crianças, saía passear, parecia tão bacana. Fui lá na casa dele algumas vezes, mas agora, olhando por alguns critérios aqui, não serve de modelo, não. Eu vou procurar aqueles que imitam a Cristo. César não está imitando a Cristo, não. Então, irmãos, é importante que as obras sejam evidenciadas. As minhas obras, eu caminhando com vocês, vocês vão ver e vocês vão perceber que, de fato, as minhas obras não condiz. Avalie bem, irmãos, como essa pessoa é como pai, como esposo, como ele trata a sua esposa, como ele trata seus negócios, como é a sua assiduidade e pontualidade nos eventos da igreja, modelos. Isso é importante. Coisas miraculosas. Olha, então o irmão, rapaz, ele... Vou falar para vocês, se ele chegar aqui, a oração dele treme o prédio aqui. Fizeram o bordão transformar em cobra lá. Daqui um pouco acabou tudo. E aí? Olha no dia a dia. Vê como é que eles tratam, né, a esposa. Paulo fala, sede meus imitadores, não como eu faço, como eu ando, não. Como eu sou de Cristo. Então aquilo que é de Cristo em mim, vocês imitam. Aquilo que não é, abandona, deixa de lado. E ainda, irmãos, Janes e Jambres, além de resistirem à verdade e serem corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, não irão adiante, paralisados, tiveram as suas insensatez expostas. Tem mais ainda um outro ponto. Eles não deixarão discípulos. Os Janes e Jambres não deixam discípulos. Quem foram os discípulos de Janes e Jambres? Se procurar na Bíblia, a gente não vai achar. Não tem discípulos, não deixam discípulos. Janes e Jambres não têm discípulos. Paulo tem discípulos, nós somos discípulos na imitação, nós somos instruídos, discípulo no sentido de ser discipulado, ser ensinado por Paulo. Nós somos discípulos de Paulo. Timóteo era discípulo de Paulo. Timóteo deixou, ele era pastor da igreja de Éfeso, né? Diga-se de passagem, uma igreja, fez uma diferença imensa, né? A igreja de Éfeso, uma igreja que marcou história. Timóteo era o pastor dessa igreja, deixou muitos discípulos. E eu retorno a pergunta, quem são os discípulos de Janes e Jambres? Quem são aqueles que os seguem? Onde estão? Como vivem, né? Como diz, né? Essa história, irmãos, não tem. Você quer deixar um legado para os seus filhos, que vão passar o bastão para os seus netos e vão levar adiante? Ensine a verdade, a palavra de Deus. Irmãos queridos, nós vimos aqui Janes e Jambres, dois homens que levaram ao modelo negativo. Paulo está mostrando tudo isso para nos mostrar um modelo negativo.
Mas graças a Deus que Paulo não nos deixa à deriva, não nos deixa abandonados. Paulo traz agora, a partir do verso 10 aí, um modelo positivo para nós. Versos 10 e verso 14, Paulo vai dizer, tu porém, verso 14, tu porém. Versos 10 aí, tu porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo aqui vai dizer, olha Timóteo, tem os Janes e Jambres, tem esse de mente corrompidas, carcomidas, réprobos contra a fé, expostos aí para todo mundo ver. Agora, tu porém, Timóteo, tem visto o meu testemunho, tem visto o meu ensino de perto. E aqui está para nós, irmãos queridos, avaliarmos bem as referências que nós temos na nossa igreja. Começa a andar de perto com os irmãos. Uma conversa ontem nós tivemos aqui com os diáconos, foi tão gostoso estar aqui reunido com os diáconos ontem. Precisamos andar de perto, conhecer os diáconos que estão caminhando comigo, e nós precisamos fazer isso. Recebemos recentemente família em casa, foi tão gostoso aquele momento ali, aprendi tanta coisa, conheci tantas coisas de outros lugares, mas isso tudo é importante, para a glória de Deus. Não reunir só por reunir, né, ou só para a comida, não, para a gente se edificar mutuamente. E está para nós, irmãos, nós repensarmos como que nós temos caminhado, olhar para boas referências, bons modelos, e tem na nossa comunidade, pela misericórdia de Deus. Então precisamos disso, avaliar as referências na nossa igreja, olhar bem os procedimentos dessas pessoas, como Timóteo teve esse cuidado de olhar para os procedimentos de Paulo, como Paulo está dando testemunho aqui, ele está olhando de perto. Paulo está alertando Timóteo, existem os imitadores, existem os Janes e Jambres, mas você, Timóteo, você é diferente. Paulo tem um carinho muito grande por Timóteo, irmãos. Se vocês olharem, nós vamos ver um texto que mostra esse amor de Paulo por Timóteo. E eu louvo a Deus pelo tempo que eu fui muito abraçado pelos irmãos da liderança para me ensinar o caminho de trazer, de poder pregar a palavra de Deus, aprender com esses irmãos. Quando eu errava, eles têm o carinho de vir com amor me exortar e não me deixar desanimado. Não, mas vamos em frente, irmãos, é assim mesmo. A gente tropeça, cai, mas aí eu te dou a mão, você levanta, a gente se apoia, daqui um pouco eu caio, você me levanta, e assim a gente vai. É assim que a liderança precisa caminhar, e foi muito bom. Se nós olharmos aí, 2 Timóteo mesmo, capítulo 1, no início do verso 2 aí, olha como que Paulo trata Timóteo. Ao amado filho Timóteo. Oh, que tratamento carinhoso, né? Ao amado filho Timóteo, logo no início da carta. E Paulo se refere a Timóteo no verso 10, irmãos, né? Como dizendo que Timóteo é diferente. Você não é como Janes e Jambres. Você tem seguido de perto os meus ensinos. Olha lá, né? Você tem seguido de perto, ou seja, você não resiste à verdade, pelo contrário, você segue de perto. 2 Timóteo, ainda aí no mesmo capítulo 1, versículo 3 até o 5, depois de Paulo se referir aí a Timóteo com tanto carinho, ele fala assim, ó: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. De ti quem? De Timóteo, noite e dia. Agora, olha o carinho. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Irmãos, você tem alegria em visitar um irmão? Transbordante de alegria. Puxa, eu estou tão feliz, eu vou lá visitar o irmão. Isso precisa ter entre a gente. Agora, olha aqui o versículo 5 que está a chave disso aqui, ó. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo dando testemunho de Timóteo. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Uma fé genuína gera testemunho. E olha quem é que está dando testemunho de Timóteo. Ninguém menos que o apóstolo Paulo.
Será que Paulo está falando isso aí só para jogar um confetezinho em Timóteo, para dar um afagozinho? A gente bem conhece as cartas de Paulo, fala, olha, melhor nem tocar nesse assunto, nem falar disso, que Paulo sempre foi muito firme com a verdade. Paulo nunca brinca com a verdade. E será que isso tem algum significado importante para nós? Sim, tem. Nós sabemos muito bem que Paulo sempre foi muito firme nas suas cartas, ele não brinca com coisa séria, e aqui ele está dizendo, por que isso então? Isso tem um significado muito importante. Paulo aqui está traçando, na verdade, um modelo positivo para Timóteo, e isso chega a nós nesta manhã. Existem modelos positivos, existe Janes e Jambres, é verdade, e na igreja existe Janes e Jambres, mas existe os Timóteos que nos ajudam, que nos mostram uma boa maneira de caminharmos. E aí nós vamos lá para o versículo 14, verso 14. Novamente Paulo vai dizer para Timóteo, tu porém, Timóteo, tu porém, permanece naquilo que aprendeste de que fosse inteirados, sabendo de quem o aprendeste. Tu porém, eu tenho conhecido e sei da sua sinceridade de coração. Nós vimos aqui capítulo 1, versículo 5. Tu, porém, tens se portado diferente de Janes e Jambres. Tu, porém, tem me dado ouvido, Timóteo. Você tem tido um coração manso, tratável. Tu, porém, tem demonstrado zelo e obediência pela verdade, ou seja, você não tem resistido à verdade. Agora, tu, porém, permanece, não abandone o que tem aprendido, não caia nas lábias de Janes e Jambres, não se deixe levar por falácia difamatória, olha, o fulano lá eu não gosto dele, então você também não pode gostar, e a gente entra nessa história aí, não, permanece naquilo que tem aprendido. Paulo está dizendo para Timóteo, eu estou te deixando exemplo, estou deixando instrução. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Você está aprendendo de um homem levantado por Deus. Paulo está dizendo, você está tendo a oportunidade de ver os meus procedimentos, tem seguido de perto, você tem visto de perto. Você sabe de quem você tem ouvido. Não caia nas ciladas, fique firme, permaneça. Irmãos queridos, se você está ouvindo a verdade, tem visto que isso tem sido bom, tem edificado a sua família, permaneça na verdade, não saia desse caminho. Ainda que venha outros com falácia, olha, é isso, é aquilo, não, fofoca já passou. Nós precisamos virar essa página, continuar avançando, crescendo, amadurecendo. A igreja precisa amadurecer. Enquanto Janes e Jambres imitavam de forma fraudulenta, Paulo diz no verso 10 lá, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, unanimidade, amor, perseverança. Vejam, meus queridos, que Timóteo seguia de pertinho. Ele sabia que seria uma estupidez ele tentar resistir, que era bom submeter a liderança, porque era um apóstolo, um homem estabelecido por Deus, instituído por Deus, e que resistir traria sobre ele implicações e danos graves. E Timóteo é inteligente, ele submete, ele sabe quem é que está trazendo essa mensagem. Nós vimos os Janes e Jambres fazendo obras interessantes, o cajado transformando em cobra lá em Êxodo, né? Mas eles não permaneciam. Eles não iam adiante. Vocês perceberam, irmãos? O cajado vai de Arão, vai lá e acaba com toda a festa deles. E é assim os Janes e Jambres na igreja também. Começa o negócio que um pouco abandona, larga, não vai adiante. Porém os Timóteos, graças a Deus, eles têm seguido, continuado, perseverado e inevitavelmente se tornarão modelos para outros. E é aqui que eu falo, eu sempre gosto de falar com os jovens, invisto nos jovens, porque esses jovens serão o futuro dessa igreja. Eles é que vão levar o cajado adiante. Os meus filhos muitas vezes não serão mais nem ensinados por mim na igreja, serão ensinados pelos jovens que aqui estão, que vão assumir o púlpito, que vão trazer a palavra de Deus. E eu, investindo nos jovens, eu estou investindo na minha família também, porque depois eles vão ensinar os meus filhos também.
Outro ponto importante, precisamos aprender, né, a avaliar, sermos criteriosos, né, os Janes e Jambres presentes na igreja. Ver que não é negócio de obras miraculosas, nós vimos aí que um pouco acaba, né? Precisa ter vida, precisa ter realidade, precisa caminhar, a gente observar, andar com esses irmãos e ver se eles de fato estão perseverando. Precisamos olhar para os procedimentos, se de fato eles têm uma vida piedosa realmente com o Senhor, têm um compromisso com a igreja, têm procurado criar seus filhos no temor do Senhor, têm cuidado da família, como a palavra de Deus nos ensina. Nossos modelos, irmãos queridos, precisam ser homens que nos levam para Cristo, homens que nos aproximam de Cristo e não o contrário. Os Janes e Jambres estarão aí, mas os Timóteos também, pela graça de Deus, estarão junto. Cabe a cada um de nós avaliar e decidir qual servirá de referência, de modelo para nós. Escolher é opcional, as implicações e as consequências não. Plantar é opção, colheita não. Não adianta eu plantar arroz e querer colher feijão. Plantei arroz, vou colher arroz. Muito bem, irmãos queridos, diante dessa passagem que nós tivemos, tão rica, tão séria, para todos nós, Janes e Jambres seguindo a falsidade, a mentira e resistindo à verdade ensinada por Moisés, um homem levantado por Deus. Por outro lado, Timóteo, que seguia de perto a verdade ensinada por Paulo, um homem levantado por Deus. Para concluir, eu pergunto aos irmãos, quem tem sido o seu referencial na igreja? Quem tem sido o seu modelo na igreja cristã em Campo Grande? E aqui, irmãos, eu não digo imitar, né, trejeitos, roupas, né? Tem igreja que até o jeito de falar do líder, né? Todo mundo vai aprendendo a falar do mesmo jeito. Não é nada disso. Não é a roupa, né? Nem postura, nada disso. Eu digo naquilo que Paulo ensina, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem tem sido esse modelo? E nós, pela graça de Deus, temos homens que estão buscando imitar a Cristo. Homens que servem de modelos para nós, os Timóteos. Graças a Deus nós temos. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com os Janes e Jambres. A resposta a essa pergunta vai revelar para nós o que nós temos seguido e o que nós temos resistido também. Se nós temos seguido Janes e Jambres, resistindo à verdade, seguindo a mentira, ou se eu tenho seguido os Timóteos, aqueles que pela fé imitam a Cristo e não resistem à verdade. Pelo contrário, eles acolhem com mansidão, como nós vimos em Tiago, despojando de toda impureza como de maldade e acolhendo com mansidão a palavra de Deus. Irmãos queridos, que Deus nos ajude a realmente termos um coração humilde, obedientes à palavra de Deus. Que não sejamos pedra de tropeço na igreja, como nós vimos hoje. É impossível que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não sejamos pedra de tropeço na igreja de Cristo, em nome de Jesus. Porque isso para nada, de nada se aproveita, irmãos. Nós precisamos também ter um coração manso, humilde. Quando nós formos advertidos, exortados, às vezes nossos filhos, quem tem filhos sabe, né? A gente tem telhado de vidro, casquinha bem fininha. Quem tem filho sabe o que é isso. Mexer com o nosso filho, dá um murro em mim, mas não dá um tapinha no meu filho, que a tapinha dói muito mais que um murro em mim. E às vezes a gente, por qualquer coisinha, a gente já não serve mais, eu vou abandonar tudo, a igreja não serve mais para mim, porque não me tratam bem, eu quero ser tratado bem e tal. Não é nada disso. Cristo passou uma situação tão difícil, meu irmão, pelos nossos pecados, e às vezes coisas pequenas, né? Não pode nos afastar dos caminhos do Senhor. Que Deus nos ajude a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, irmãos queridos. Como nós vamos precisar disso? Paulo está alertando aí no início do capítulo 3,
essa palavra do início do capítulo 3 aí, de 2 Timóteo, quando ele começa o texto, ele fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, já não está fácil, mas ainda vai piorar. Então, a igreja precisa crescer, a igreja precisa amadurecer, e eu preciso aprender a amar esses meus irmãos, porque a hora que vier essas perseguições de verdade, a hora que eu não puder mais nem ler a Bíblia, sabe quem que vai restar do teu lado, que vai chorar e às vezes vai até para a fogueira, ou seja lá para onde for contigo? Esses aqui que estão do teu lado, os Timóteos aqui que estão sofrendo contigo. É com eles que nós vamos nos juntar, e vamos juntar força, e o Senhor vai nos fortalecer. Quando vier perseguição de verdade, irmãos, a igreja vai precisar estar muito madura, e nós estamos tendo agora uma oportunidade de treinar isso, para que a gente possa estar realmente treinado nesse dia aí. E uma coisa que eu gostaria de deixar bastante claro para os irmãos, é gostoso a gente ouvir um testemunho de um irmão como Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele dizer ali: ao meu amado filho Timóteo, amado filho, olha que carinho. Agora imagina você ser chamado de filho pelo próprio Senhor, por Deus. Você quer ser chamado de filho por Deus? Abra comigo Mateus capítulo 5, versículo 9, último texto, eu prometo para os irmãos, o tempo já foi aí, né? Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São felizes, são bem-aventurados os pacificadores. E eu diria à igreja, como estão precisando, irmãos, de pacificadores. Sabe quando alguém vem e chega e fala assim: olha, aquele líder lá, ele é assim, mas rapaz, irmãos, vamos entender que ele é humano, assim como eu e você. Ele tem direito de errar, assim como eu e você, porque se amanhã depois eu errar, eu vou querer que ele me trata com amor. Vamos tratar com amor, misericórdia, ser longânimo, pacificador. Os irmãos já sofrem tanto para trazer a mensagem, irmãos, deixam de fazer tantas coisas. Vai estar aqui pregando a verdade do Senhor, que vai nos levar para o céu, que vai nos guardar de tantas coisas ruins, vai ajudar nossos filhos, nossas famílias. Eu sou muito grato a Deus por esses homens, irmãos. Eu peço à igreja, orem pela vida dos nossos presbíteros. Vai vir tempos difíceis, irmãos, nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar muito, irmãos, ajudar irmãos que ainda estão com dificuldade, mas eles querem. Eles só não estão entendendo. Tenham um pouquinho de paciência, um pouquinho de misericórdia. Eles vão chegar lá também. Porque é o Senhor que está nos levantando, é o Senhor que vai nos sustentar. Que Deus nos conceda um coração igual ao de Timóteo, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor possa, de fato, guardar essa mensagem no coração, rever, pensar sobre isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8 até o 10, 14, 15. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos que nós temos modelos positivos. E eu pergunto a você, quem você tem seguido? Quem tem sido o seu referencial, o seu modelo? Avalie com carinho, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, o teu carinho conosco, nos instruindo, nos alertando, nos trazendo, Pai querido, essa mensagem que, com tanto temor, Pai querido, eu trago à igreja, Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai querido, cuida do coração da amada igreja, Senhor. Nos ajude, Pai, a verdadeiramente olharmos para Cristo, focarmos na verdade que é Cristo. Ó, Senhor, não permita, Pai, que os enganos venham nos levar e nos roubar essa preciosidade que é a Tua santa e preciosa palavra. Que tenhamos a cada dia mais prazer, mais gosto pela Tua palavra, mais amor pela Tua igreja, amor pelos irmãos.
Que oremos pelas nossas lideranças, Senhor. Sustenta, Pai querido, a liderança dessa igreja. Obrigado, porque o Senhor tem fortalecido a cada dia. Guarda, Senhor, de enganos. Proteja a mente e o coração desses homens, para que eles não venham cair no engano. Guarde-os, ó Deus, do orgulho, da soberba, Senhor. Não permita que isso venha roubar dos nossos irmãos essa preciosidade que o Senhor tem dado a eles, que é o prazer de pregar a Tua palavra com fidelidade, para a glória do Teu nome, para o bem da igreja, Pai. Continua lavando a Tua igreja a cada dia, a cada semana, a cada domingo, ó Deus, a cada ministração, e que esse púlpito possa continuar sendo um púlpito saudável para a glória do Teu nome, ainda que fira os nossos corações, mas que alegre o Teu coração. Assim eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.